Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Globo Ruralcast, nessa série especial Conversa com o Futuro. Esse é o último episódio desta série especial. E em 2025, o agronegócio passou por algumas incertezas, algumas turbulências aí, né? Dificuldades de acesso ao crédito, juros em patamares elevados, endividamento, teve toda a questão das discussões aí do seguro rural, também a questão do tarifaço, que refletiu e ainda reflete em diversos segmentos do agro. Então, como esse 2025 termina? E o que, que a gente espera para 2026? É o que a gente vai tratar aqui neste episódio do Globo Ruralcast com dois convidados. Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global. Leandro, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E com a Zeina Latif, consultora econômica, sócia da Gibraltar Consulting. Bem-vinda e muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer enorme. Bom, vou começar aqui com o Leandro. Leandro, na abertura eu falava dessa questão do comércio, do tarifaço, né, e todas essas discussões, todo esse ambiente geopolítico refletindo aí em situações econômicas, né? O balanço que dá para fazer de tudo isso que aconteceu, de todos esses momentos e como o agro brasileiro está inserido nessa situação e deve agir, tem agido e deve agir daqui para frente. Olha, 2025 acho que foi um ano onde a palavra incerteza, né, ela ficou aí muito presente, né? Como você falou, foi um ano que aconteceram várias coisas, né? O tarifaço acho que causou uma turbulência muito grande no mercado global, né? Principalmente quando a gente trata de comércio exterior, né? E a gente sabe que o agro é o setor brasileiro, né, mais exposto ao mercado global, né? Então, naturalmente, isso afeta mais o agro de alguma maneira do que os outros mercados aqui do Brasil, né? Então, ao longo do ano, acho que quem tentou traçar um prognóstico, cenário do que ia acontecer a partir daquilo, acho que acabou ali tendo que rever aí ao longo do ano, o que veio acontecer de fato ali no final, né. Agora, alguns setores conseguiram reverter a situação, né? Mas e conseguiram até, em alguns momentos, talvez minimizar um pouco essas perdas ou esse impacto do tarifaço indo para outros mercados ou não. Como é que fica esse contexto daqui para frente? Exatamente, Rafael. Na verdade, no contexto macro, a gente teve uma evolução das exportações, né, ao longo de 2025. Inclusive em mercados que seriam, né, que a gente previa ali que seria mais afetado, como, por exemplo, o mercado de carnes, né? E além disso, a gente teve alguns benefícios, né, no mercado de soja, a gente teve mais exportações ali para a China, né, que passou com a guerra comercial Estados Unidos e China, passou a demandar menos soja norte-americana e transferiu parte desse mercado para o Brasil, né? Então, ao longo do ano, a gente teve até alguns benefícios, né? Então, em nível macro, digamos assim, a gente conseguiu ali se beneficiar de algumas coisas que envolveram, Quer né, e dizer, até ter a produção, às vezes, redirecionada para outros mercados, como você citou aí no começo. independentemente da situação de cada setor, porque alguns segmentos sofreu mais, outros sofreu menos, alguns ainda estão sofrendo com a tarifa, digamos assim, mais cheia, né? Outros, como a gente falou, que conseguiram reverter. Quer dizer, se der para fazer um balanço aí até o momento, independente de setores que sofreram mais ou menos, esse é o cenário. Exatamente, de modo macro, a gente acabou tendo um cenário positivo, porque a demanda global, ela foi bastante favorável, né, no ano de 2025 como um todo, né. Para algumas atividades ali um pouco menores, né, pescados ali, mel, algumas coisas ali, realmente houve uma intensidade maior desse problema com o tarifaço, né. Nas outras acabou aí não se concretizando um problema muito mais grave. Zena, trazendo isso para a realidade da economia brasileira, né, em particular, da economia agrícola em particular, mas da economia brasileira de um modo geral, né? Ah, como é que você avalia, então, o comportamento da economia brasileira dentro desse contexto geopolítico e até e incluindo nessa discussão também as próprias questões internas que o Brasil pelas quais o Brasil vem passando nesse momento? Muito bem, você sabe que a gente sempre fala da palavra incerteza, Uhum. e a incerteza muitas vezes ela é interpretada como má notícia, como notícia ruim. É incerto, necessariamente vai ser ruim. E às vezes não, às vezes tem surpresas positivas. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente lembrar é que o contexto global não é de crise, tem questões geopolíticas, sim, mas o comércio mundial vai muito bem, obrigada. Claro que não é o mesmo dinamismo
do início dos anos 2000, quando a China entrou no OMC, que a gente tinha o comércio global crescendo 9% ao ano, né, mais ou menos. Claro que não é mais isso, mas a gente tem visto um comércio global que tem avançado, mostra mais que resiliência, tem tido crescimento na margem. Então, a globalização, ela pode até ter mudado o seu desenho, mas ela está aí. E a demanda por produtos agrícolas está aí também. Tem questões demográficas do mundo que são importantes. A gente está falando ainda que, no caso da China, o processo, por exemplo, de urbanização hoje é mais lento do que lá atrás? Sim, mas ele ainda existe. A gente está falando de países asiáticos, ou no futuro uma Índia, que estão ainda em processos de urbanização, que vão empurrar muito ainda a demanda de alimentos no mundo, né? Lembrando até que tem deslocamento de população que afeta, às vezes, a produção local. Então, este contexto mundial não é ruim, ele tem os seus desafios. O Brasil, se fosse uma economia mais aberta ao comércio, ia ser muito mais fácil a gente se inserir nesses mercados. Mas esse é um diagnóstico conhecido. Acho que seria injusto dizer que os governos recentes não estão atentos a essa questão. Houve, sim, um esforço para aumento da penetração do Brasil. Quem sabe vai ter, né, o acordo Mercosul-União Europeia, está com cara que sim, vamos ver. Mas, então, esse primeiro ponto é importante, não confundir as incertezas e traduzir isso como necessariamente algo ruim num contexto favorável do comércio mundial. Claro que tem sempre a questão de preços. A gente está falando de volume, a gente tem visto queda de uma forma geral de preços de commodities agrícolas, ainda que num patamar elevado comparando o passado recente, né? Mas é claro que isso tem que, um produtor, claro que tem que estar de olho nas suas margens, né? Então, eu não estou minimizando o desafio que é, né? Fora essa coisa, uma hora vem uma notícia do Trump aqui, agora a notícia que o México está impondo tarifas ao Brasil, né? Então, de fato, né? Não vou minimizar essa situação. Agora, trazendo esse cenário internacional para o Brasil, vale acrescentar uma outra variável. A inflação do mundo, ela está bem comportada, inclusive ajudando o Trump, né? Porque a China continua exercendo uma força desinflacionária no mundo. Quando a gente olha a inflação no atacado na China, ela tem estado no campo negativo há um bocado de tempo, e lá está, e isso acaba exercendo um papel, né, uma influência na inflação no mundo. A China é, sim, formadora de preços. Isso ajuda a nossa inflação aqui, ajuda o trabalho do Banco Central, por dois caminhos. Tirar o risco de juros excessivamente elevados nos Estados Unidos. Eu me lembro quando começou a conversa do tarifaço, muitos analistas falaram que vai ter inflação, muitos não, mas houve quem falasse assim, olha, talvez o Fed tenha que subir juros. E eu, assim, bom, primeiro que era um efeito transitório, não havia por que subir juros para isso. Uma coisa é um processo inflacionário que exige o aperto monetário, outra coisa é um aumento temporário da inflação em função de tarifas, são coisas diferentes. Mas o ponto é, puxa, mas com essa inflação no atacado no mundo, ou no nível do produtor baixa e no campo negativo na China, claro que isso ajuda o Banco Central dos Estados Unidos, ajuda o Fed. Se ajuda o Fed, ajuda também o nosso Banco Central aqui. Então, tem o canal dos juros nos Estados Unidos, que não é tão elevado, quer dizer, tem esse processo de relaxamento. É possível que o ano que vem seja mais difícil cortar juros, mas, de qualquer forma, é a direção mais provável, mesmo que seja mais residual, depois do esforço, né, depois dessa distensão em 2025, mas, muito provavelmente, é mais para cortar mais juros do que o contrário, e a própria inflação no atacado ajudando o Banco Central. Então, de uma forma geral, o cenário internacional, ele não é nenhuma maravilha, né? Não é aquela maravilha do início dos anos 2000, mas é um cenário que não é ruim para o Brasil. O Brasil tem, quando a gente compara a exportação do Brasil em relação, e aí entra o agro, entra também, claro, a indústria extrativa, a gente sabe do peso aí do petróleo, o fato é que a gente está tendo uma performance melhor que a média do mundo nesse quesito volume exportado. Então tem aqui, né? Tem salvaguardas aqui. Então, como é que como é que o país aproveita,
melhor essa conjuntura? Tem questões internas a se resolver, não, Zena? Fiscal é o início da conversa. Porque, Uhum. primeiro, o fiscal, do ponto de vista de arrumar as contas públicas, na verdade, não é arrumar, é mostrar que tem um caminho, um compromisso para essa arrumação. Não existe cortar gastos no Brasil, existe fazer reformas estruturais que reduzam a rigidez do orçamento. A gente está falando de um orçamento que, sei lá, em torno de 95% são despesas obrigatórias, muitas delas previstas na Constituição. Então, no fundo, é fazer reforma estrutural para reduzir essa rigidez e, obviamente, conter o crescimento das despesas. Não é cortar, mas é conter o crescimento. E aí isso, obviamente, ajudar o país a ter, de novo, taxa de juros mais baixa. Sem ter esse caminho, vai ser difícil a gente voltar a ter taxa de juros de um dígito. Mesmo com um indicativo de uma inflação talvez mais acomodada? Mas é estrutural. Se a gente Hum. está falando que tem uma dívida pública que cresce e que, se não tiver uma perspectiva de contenção, isso gera um outro equilíbrio macroeconômico. Não tem milagre na economia. Você aperta um botão, o outro lado vai sentir. Uhum. E esse lado é isso, é juros mais elevados, porque você tem uma desarrumação fiscal, sem contar, é claro, o próprio juros no mundo mais elevado também. Quer dizer, eu falei de uma tendência de queda, mas não quer dizer que vai voltar para aqueles patamares do passado, que a gente tinha juros praticamente zero em muitas economias. Não é isso, né? Economias globais, não é isso. Mas, enfim, o meu ponto é, para a gente voltar mesmo a ter taxa de juros mais próxima da experiência mundial, a questão fiscal é essencial. Agora, a questão fiscal também é essencial para o funcionamento do Estado. Uhum. Né? O Estado, a gente tem que ter reformas de Estado que fortaleçam a capacidade do Estado de cumprir a sua função essencial. Educação, saúde, segurança, que são os anseios da sociedade. É isso que eu ia te perguntar, porque não tem, você não vai, você tem setores essenciais, né, como você citou, saúde, educação, segurança, né, que são setores em que não dá para você, em tese, deixar de colocar recurso, porque Recurso e gestão. A gente é, está é, errando muito na gestão. Às uhum, vezes nem é falta de Geralmente. recurso, mas é problema na gestão e na alocação de recursos. uhum. Então, arrumar, quer dizer, o Estado cumprir o seu papel passa também pelo ajuste fiscal para você poder fazer a devida alocação e melhorar a gestão. Por exemplo, quando se fala tanto da reforma administrativa, claro que tem um olhar também de tentar conter crescimento de gastos, eliminar injustiças no setor público, a desigualdade salarial é enorme, e a gente sabe muito um desequilíbrio pendendo para o judiciário, que tem salários e benefícios maiores. Isso é veneno para o funcionalismo, né? Você tem carreiras parecidas com remunerações tão diferentes, mas a grande questão da reforma administrativa é o Estado conseguir cumprir seu papel. Né? Você tem um mínimo ali de metas e meritocracia e para a máquina entregar aquilo. Agora, não tem jeito, tem que ter. Se você não tem um básico, que é essa arrumação das contas públicas, você não consegue nem fazer esse planejamento de longo prazo. Agora, para o produtor rural, para o empresário rural que está nos assistindo e que eventualmente pode pensar que talvez isso esteja um pouco distante ou Distante. demore para refletir na realidade dele. Qual é a diferença entre ter ou não ter esses ajustes do ponto de vista da percepção de risco, do ponto de vista da disponibilidade de recursos que talvez esse setor produtivo possa ter, né, de capital produtivo, e de como esse capital produtivo pode atuar dentro de um ambiente macroeconômico que lhe seja mais favorável ao desenvolvimento? Olha, da parte macroeconômica, o canal é direto. A gente viu Uhum. naqueles anos tão favoráveis, bonança ali no agro, um crescimento muito forte do endividamento, e aí vem o aperto monetário, e aí machucou muito. A gente vê ali os dados de inadimplência bancária muito concentrado em algumas categorias. Uma é cartão de crédito das pessoas, outra coisa é o rural. Né? Eu acho E que esse ano foi um inadimplência destaque muito e forte. pedidos de recuperação, ainda que a gente Judicial. sabe que parte ali não era para ser, né? Tem muita, enfim, ruído aqui, mas essa questão macroeconômica, o canal é direto, dos juros
e as consequências que isso gerou na situação financeira das empresas. Mas eu vou deixar... É. Vai lá, Leandro. Não, eu só queria puxar esse gancho mesmo, porque eu acho que isso é essencial, não tem nada de distante, né? Eu acho que o produtor, quando ele vai lá tomar um empréstimo, tomar capital ali, ele vai se defrontar com juros altos, né? Todo ano uma reclamação ali com relação aos juros, ou seja, do Plano Safra, ou os juros que o produtor realmente se defronta ali, né? Quando ele vai tomar crédito. Esse ano, que recorde que a gente teve de recuperação judicial, né? Dentro do agro, que eu acho que foi um dos setores mais impactados, porque nos últimos anos o agro expandiu muito em produtividade, né? Tanto é por isso que a gente consegue ter essa produção alta, né? Que atende essa demanda internacional crescente hoje, né? Então a gente consegue atender essa demanda pelo nosso excesso de produção, né? Mas isso veio de grandes investimentos e, como você falou, um alto endividamento, né? Esse alto endividamento hoje está cobrando um pouco, né? Dentro de várias empresas aí que tiveram, às vezes, alguma formulação ali, algum planejamento um pouco mal feito, pensando em preços altos, pensando numa demanda que eventualmente não fosse ocorrer, e não pensando que os juros poderia estar num patamar tão elevado como a gente se defronta hoje. Isso daí está fazendo um processo de que muitos produtores aí, apesar de a gente ainda está tendo uma margem positiva, né, mas não, às vezes não tão positiva como se planejou ali, e muitos estão indo para essa situação de recuperação judicial e falência, né? Apesar de, se a gente olhar num contexto macro, o agro está relativamente bem, né? Não estamos aí com margens tão negativas, né? Os preços, eles caíram aí ao longo dos últimos anos, mas não caíram tanto, né? A gente está um patamar ali pré-pandemia, né? Mas não se acreditava que aquele patamar excessivo ali de pandemia, período de guerra, fosse se manter. Sim, Né? claro. Então, a gente não está num preço tão baixo, né? Alguns setores, inclusive, estão com preço relativamente alto também. Então, assim, essa questão, né, de que envolve aí juros, esse ambiente macro, isso daí se relaciona totalmente aí com agro, não tem nada de distante ali com o produtor, que acho que está dentro da realidade dele em si. Vou voltar nessa questão dessa resiliência, usando uma palavra da moda aí do agro nessa conjuntura toda, mas para não perder esse tema da questão do crédito e da macroeconomia, né? Além do crédito, a gente tem o crédito oficial, né? Esse é o Plano Safra, mas se fala muito em aproximar mais no modo a Faria Lima do campo, né? E incentivar cada vez mais novas fontes de financiamento, novas fontes de investimento, novas fontes de funding aí da produção agropecuária brasileira. Esse cenário macro que a gente vê hoje e essa conjuntura que vocês estão colocando aqui, acaba sendo também um entrave, um desestímulo a esse tipo de investimento, em termos de custo de oportunidade, ainda que o setor possa apresentar uma certa resiliência, uma certa blindagem a essas incertezas? Olha, juros altos, não tem jeito. O Tesouro está pagando juros muito altos. Então, é claro que isso torna, naturalmente, o investidor mais seletivo. Por que ele vai se arriscar ir numa atividade que está com risco elevado, se ele pode ter um produto financeiro que tem uma relação com, né, risco-retorno melhor? Então, é claro que isso acaba gerando uma seletividade maior. Aquele grande produtor com exportação, com governança bem reforçada, ele sai numa situação relativamente melhor, né? No relativo ele está melhor. Mas é claro que, conforme você vai descendo na escala ali, você vai tendo dificuldades crescentes de conseguir crédito e fica dependendo do crédito oficial. Sim, eu acho que isso é inevitável. O juros alto ele faz isso, ele gera essa redesenho, vamos dizer assim, né? A oferta muitas vezes retrai e também ela vai para outros canais, ela vai para o Porto Seguro, né? E aí, se eu entendi bem o raciocínio de vocês me corrijam se eu estiver errado, a partir do momento que há uma necessidade de crédito para financiar segmentos que dependam mais dessas linhas de crédito mais oficiais ou mais tradicionais, e você não tem uma conjuntura ou você não tem uma estrutura orçamentária que permita subsidiar isso ou que permita dar apoio a isso, você também pode gerar um outro tipo de ruptura ali, né? Nessa base estresse. também. Que em parte explica essas quebras que a gente vê, esses pedidos de recuperação. Nem todos os pedidos, o que os especialistas têm colocado, nem todos eram para ter acontecido, né? Assim, tem ali, às vezes, um uso oportunista, né? Eu diria. Não quero ser ofensiva aqui, mas um uso oportunista desse instrumento. Mas o problema, ele existe, não quer dizer que ele não existe. Ele pode estar sobreavaliado, mas não que ele não exista. A situação financeira de muitos é difícil, né? E a gente sabe que desenho de seguro rural
né? Sim, essa é uma outra questão, uma É uma eterna discussão, né, Leandro? Isso aí do é, seguro é. também a gente tem aí toda essa demanda de orçamento de seguro, e esse ano de 2025 teve aí essa questão até de contingenciar o orçamento de seguro. Isso é um fator importante de gestão de risco, né? Mas o bem entra nessa conta também. Ah, não tem dúvida, né? Mas Não, com certeza. Essa parte de seguro é essencial. O Brasil tem um mercado muito pequeno que ainda se retrai, né, com relação ao seguro rural. A gente tem uma deficiência muito grande quando a gente compara com outros países, né? E é uma coisa que é difícil de mudar, né? Seja porque a gente não tem nem como ter um monitoramento das safras, né? Quem que vai oferecer seguro com relação ao risco, né? Se não consegue medir o risco exatamente, né? Então, existe um gap muito grande com relação a isso. É um mercado que não consegue se expandir justamente porque ele não consegue ali medir o seu próprio risco, as empresas asseguradoras não conseguem oferecer, e o governo também não tem essa capacidade de oferecer, né? Como o governo não tem uma capacidade nem de oferecer financiamento atualmente. O agro cresce muito mais, né, do que a possibilidade do governo de oferecer um financiamento subsidiado, né, como ocorre hoje, né? Então, cada vez que se anuncia, às vezes, um plano safra, né, aquelas cifras muito altas, né, primeiro que aquilo não é totalmente o empenhado, né, necessariamente, mas cada vez que se anuncia, se vê que existe uma demanda muito maior, né, do que porque o agro cresce muito mais do que o crescimento, às vezes, dessas possibilidades aí subsidiadas do governo, né? E como você bem falou, né, o agro não tenta cada vez depender menos, né, dessas linhas de crédito, né, naturalmente, né? E no lado do seguro também, né? Não tem como a gente ficar uma certa dependência, né? Mas ao mesmo tempo algumas estruturações precisam ainda ser feitas para que a gente consiga transpor esse problema do seguro rural, que ainda é uma questão que é muito deficiente e cada vez mais se demanda, né? Com mudança climática, né? Problemas que a gente vem tendo ano a ano, isso daí cada vez mais tem sido aí um entrave para o setor. Agora, considerando tudo isso que vocês estão falando aqui, até que ponto a gente vê a agropecuária, o agronegócio, de um modo mais amplo, eh, blindado de todas essas incertezas, e até que ponto ele tá mais vulnerável, né? Como é que o agro se posiciona nesse cenário todo, o agro brasileiro? olha, cultura, isso tem que separar, né? Fazendo uma separação maior e não Hum. entrando em culturas ali. Uhum. Separar quem é exportador de quem não é exportador. O exportador, ele tem uma blindagem natural. Eh, Ele é menos sensível a erros de política econômica, ao ciclo doméstico, né? Quando a gente olha a dinâmica de exportação é muito mais associada a fatores internos e a demanda, a fatores da empresa, do setor, e não do ciclo econômico, né? Uma coisa é todo mundo sentir a Selic, outra coisa é a Selic elevada, outra coisa é a intensidade. O setor exportador ele é mais blindado. E aí tem aquela coisa, num quadro econômico em que tem preocupações com o fiscal, o que acontece com a taxa de câmbio? Ela fica mais valorizada, né? Depreciada, perdão, o dólar fica mais valorizado. E aí a rentabilidade do exportador fica preservada. Então, o exportador ele tem mais salvaguardas, tem mais blindagens. Naturalmente, para quem depende mais do mercado interno, aí, né, claro que a sensibilidade ao ciclo econômico, a erros de política econômica, a incertezas da política, isso acaba tendo um impacto maior. Você fala, mas mesmo em alimentos, que a demanda é mais resiliente, mesmo em alimentos, né? A gente sabe até, o Brasil, infelizmente, ainda somos um país com muito desafio, né? A demanda de alimentos oscila mais do que deveria, né? Provavelmente a gente tem muita demanda de alimento ainda reprimida no país por causa de crescimento que deveria ser maior, enfim. Então, eu acho importante fazer essa distinção. Agora, deixa eu só complementar uma coisa que Fica eu à acho vontade, por favor. interessante, nessa discussão do seguro rural e tal, e trazer a Faria Lima. A Faria Lima, ela não vai ter grandes especialistas que vão no campo, quer dizer, é caro você ter isso, uma estrutura, né? Então, essa questão da governança dentro do agro, ela é essencial para que consiga, como um elemento, não é suficiente, né, mas uma governança forte, para que isso possa baratear o seguro, para que possa atrair mais financiamento do setor privado. Esse é um desafio importante. E essa questão da governança, muitas vezes mais frágil para as empresas menores, é,
pessoa física, enfim, empresas menores, o produtor familiar. Veja, produtor familiar no seu leque amplo, tem de tudo. Tem empresa familiar absolutamente produtiva, mas assim, falando de uma forma mais genérica. Os problemas na governança também estão associados à baixa produtividade, porque a gente fala muito de ganhos de produtividade do agro, mas, de novo, é muito mais ligado ao setor exportador. A gente tem realidades no país muito diferentes. Por exemplo, um número daqui de São Paulo. Você tem ali uma parcela enorme de mais de 50% dos proprietários, pegando, no caso, a cultura de cana, que não faz o preparo do solo. Então, a gente tem, quando pega as pesquisas do IBGE, a gente tem uma parcela grande ainda de produtores rurais que não estão usando as técnicas tradicionais de manejo, né, de preparação do solo. Veja que anda tudo junto. Baixa produtividade, questões de governança, transparência para conseguir atrair o capital privado. Veja que é um bloco que se mistura ali. Essas coisas estão relacionadas. Quando a gente fala de agro, é 5 milhões de produtores no Brasil, né? Essa parte do agro produtivo, né, que a gente geralmente costuma, né, falar, você falou do grande exportador e tudo mais, o agro que a gente considera mais produtivo, que realmente tem essas boas técnicas, alta produtividade e tudo mais, que leva, né, um pouco desse alta produtividade do Brasil, né, menos de 5% aí dessa cadeia toda, né? Então, é uma coisa muito grande, né? Eu acho que, trazendo um pouco de um elemento a mais, né, essa blindagem que você falou, dentro desse agroprodutivo, acho que uma coisa que blinda um pouquinho ali é porque a gente tem um grande talento em produzir a um custo baixíssimo, né? Então, apesar de vários problemas que a gente enfrenta na cadeia produtiva, né, como a gente consegue produzir muito, né, os produtivos, né, dentro desse aspecto do agro, consegue produzir muito a um baixo custo, a gente consegue ainda transpassar esses problemas, né, ainda ter uma remuneração importante ali que consegue ali ter investimentos dentro do setor, né? Então, com esse, digamos assim, talento do Brasil de produzir grandes volumes, né, ter múltiplas safras, né, produzir vários tipos de produto dentro do mesmo ano, enfim, essa tecnologia tropical que a gente conseguiu domar aí ao longo das últimas décadas, trouxe uma produtividade muito alta, pelo menos para uma parcela aí da produção, que conseguiu produzir esses excedentes e transpassar esses problemas. Então, a gente tem vários problemas, né, gargalos logísticos, gargalos aí, como você falou, né, dessa questão do risco, dessa questão do seguro, até essas questões de custos internos, né, custos com relação a tomar crédito e tudo mais. Então, além de tudo isso, a gente consegue ter uma produção barata o suficiente para dar uma certa, digamos assim, blindagem, né? E daí entra um pouco, e daí entra muito da posição do Brasil nesse debate de segurança alimentar e sistemas alimentares, né? Ainda que com todas essas, né, ainda que com todas essas questões aí, o Brasil ainda consegue se manter como um dos principais players aí na oferta de alimentos. A posição do Brasil é muito privilegiada. É o país que mais produz excedente em termos de alimentares ali, é o país que mais, a sua relação de consumo e exportação é o que mais produz, né? Então... isso que eu ia perguntar para vocês, quer dizer, onde estão, por outro lado, as oportunidades, né? A gente falou de riscos, a gente falou de toda uma conjuntura macroeconômica que acaba entrando no setor, porque é um setor importante para a economia, mas onde estão também digamos assim, as vantagens e as oportunidades para que o setor, né, para que o setor consiga também, até certo ponto, aproveitar, né, dessa competitividade que ele tem, apesar das dificuldades. Eu acho que a Zena até levantou um pouco disso, né, de crescimento populacional, urbanização. Isso daí acaba levando a gente, como levou naturalmente aí no passado, para a Ásia, né? A gente acabou tendo um casamento ali histórico, né, com relação à nossa oferta com a demanda asiática ali, com esse crescimento, né, da urbanização, né, o período ali que eles tiveram uma urbanização quase que forçada ali, né, um período de alta industrialização que eles tiveram. Então, naturalmente ali a gente acabou casando ali a nossa demanda com aquele mercado asiático. Como a gente comentou aqui, né, o Brasil acaba sendo o maior excedente, né, em termos de disponibilidade de alimentos, e eles acabam sendo o maior déficit também, né? Então, a gente se construiu nesse casamento ali, principalmente com a China, né? Mas existem outros vetores de crescimento ali no mundo, né? A própria Índia também é um mercado que a gente não tem aí, nós não adentramos tanto assim esse mercado. É um campo a ser explorado. É um campo a ser explorado e outros mercados que vêm crescendo, né? Claro.
a gente vê como nós somos um país que produz commodities baratas, commodities alimentares baratas, né? A gente tem como benefício atender esse tipo de É. mercado que cresce, que justamente são os vetores de crescimento do mundo, né? A gente olha para a Ásia, para a África também, que vai passar a demandar alimentos mais no futuro, que é justamente onde a população cresce e população não tem jeito, acaba demandando alimentos mesmo. Então a gente vê isso como possibilidade. Outra coisa também é o Brasil talvez empenhar um pouco em talvez mudar um pouco esse perfil de exportação, também é uma possibilidade, né? Que Por nós, exemplo. nós fazemos muito bem a parte de commodities baratas, mas também podemos eventualmente processar um pouco mais, né? Investir em alguns mercados um pouco menos oscilantes, né? Porque é uma questão de risco também, Diversificar, né? diversificar, porque É. se a gente olha o nosso perfil exportador, a gente pega 5 produtos, isso daí já passa de 80% da nossa pauta exportadora, dependente de 5 produtos, e a China importando 30% de tudo, mais de 30% de tudo que a gente exporta, né? Então é muita dependência de poucos produtos, poucos mercados destinos, né? Então essa diversificação, ela é um componente importante até pela própria sustentabilidade e diminuir um pouco o risco, que o setor ele acaba se expondo um pouco a um certo risco, né? Isso tanto em termos de demanda, como também né, alguma coisa que o próprio setor demande também, que é a questão dos fertilizantes, né? Nós temos Mas, esse risco. mas não há nos últimos anos iniciativas, não vem acontecendo iniciativas a favor dessa diversificação? Claro que com a questão do tarifaço a gente viu isso um pouco mais evidente, mas independentemente do tarifaço, né, independentemente dessa questão que surgiu nesse ano de 2025, não vem ocorrendo uma tentativa de diversificação e de abertura de novas possibilidades, ainda que sejam talvez mercados que não sejam tão expressivos como o mercado de soja, ou talvez no mercado de carne bovina, ou mesmo em mercados como de carne bovina, né? Essa tentativa do Japão agora, por exemplo, principalmente depois que o Brasil conseguiu o status de livre de aftosa sem necessidade de vacinação. Isso não é algo que já vem ocorrendo até certa medida, essa tentativa de diversificação? Eu acho que vem crescendo sim, mas assim, o Brasil acordou para isso um pouco tarde, digamos assim, né? Eu acho que nós somos um mercado relativamente fechado, né? No mercado internacional, a gente nós somos, no agro, se a gente for pensar, a gente foi muito comprado ao longo do tempo, né? Não uma coisa que a gente trabalhou ali para colocar os nossos produtos internacionalmente, mas foi uma demanda que veio até nós, digamos assim, a gente conseguiu atender, né? Então, acho que agora está tendo o Brasil, ao longo dos últimos governos, né? A gente tem trabalhado um pouco melhor isso em termos de abertura de mercados, né? Tentativas ali de negociações um pouco maior. Negociações a gente ainda trabalha um pouco, né? Agora vai ter Mercosul, União Europeia, mas para o agro ainda é bastante limitado, porque existe muita cota, né? Enfim. Mas, de certo modo, a gente tem acordado isso, e o tarifaço, eu acho que tem como um efeito positivo fazer a gente acordar um pouco mais ainda para isso, Foi né? didático o Foi tarifaço, é. didático de uma certa maneira, né, para a gente tentar buscar um pouco É. mais mercados, as empresas, não só o governo, né, mas empresas também trabalharem um pouco mais nos seus produtos nos outros mercados também, né, porque não é uma coisa que depende só de governo, do governo até, né, promover os produtos brasileiros, mas também das próprias empresas quererem, né, acessar certos mercados, quererem trabalhar produtos mais processados, né, acho que requer investimento, investimento de várias partes aí, investimentos compartilhados também. E recentemente teve o acordo com o EFTA também, né, Uhum. que foi algo que foi visto como importante também para É um sinal produtos importante. agropecuários, né, que é uma região É. importante. Aí, a Zena já citou isso, você também, como é que vocês veem aí essa expectativa para o acordo Mercosul-União Europeia? Dá para dizer que vai mesmo ou não? Como é que vocês estão vendo o andar dessa carruagem? Eu vou falar no lado macro, acho que ele vai ter Fique à mais. vontade, por Tem favor. muita resistência ainda, principalmente Uhum, da França, né? uhum, Eh, mas você sabe que aqui, o chacoalhão que o Trump deu no mundo, quer dizer, levantou essa bandeira com mais força da necessidade de diversificar parceiros e de ter parceiros confiáveis. E o Brasil é, né? uhum, O Brasil é um fornecedor confiável. A gente consegue produzir, honrar acordos, produzir não é, bons preços. eh, então, eu acho que a tendência é sair. Eu estava mais cética, daí teve essa turbulência toda. Agora é um processo lento, né? uhum. É um processo lento, tem que ter a aprovação dos países, tem a implementação, ela é lenta, né? Então, é um sinal importante, mas não que rapidamente vai trazer ganhos. Uhum. É um acordo
Acordo que envolve muitos países, né? É muita coisa em jogo e por isso que demora, fazem décadas, né? Mais de 20 anos que isso daí vem sendo negociado. Por isso que hoje em dia a tendência é mais existirem acordos bilaterais, né? Que é um pouco mais fácil de você... Bilateralismo é mais fácil. Bilateralismo é uma tendência Ele global, não é né? tão bom para a economia, Uhum. mas é a solução intermediária, né? É o que é mais fácil de acontecer, É, né? É o que o Trump tenta fazer também a todo é o que custo ele com tenta todos os fazer. países, né? Na verdade, é até ruim, né, para os países, Uhum. porque se você Distorce o comércio, tivesse. né? Distorce e o poder de barganha é Uhum. menor, né? Você É. sozinho negociar com os Estados Unidos. Eu, Mas. eu acho que esse acordo do Mercosul e União Europeia ele vai sair até por uma questão geopolítica mesmo. A Europa precisa de uma importância geopolítica, né? Eu acho que eles perderam muito recentemente, né? Se a gente for olhar no jogo geopolítico global, a gente vê Estados Unidos, China, Rússia ganhando muita importância e a Europa ali no meio desse bolo todo, né? Eu acho que isso criou um incentivo para a Europa falar, vamos tentar acelerar um pouco esse acordo, porque é uma coisa que vai trazer para eles uma importância dentro desse jogo geopolítico também, porque vem aqui um processo de influência aqui sobre a América Latina, que nós também somos digamos assim, um tabuleiro para eles, né? Dentro todo esse jogo geopolítico, né, essa questão dos Estados Unidos vindo aqui trazer essas tarifas para nós, né, sendo que o nosso principal parceiro comercial é a China, então eu acho que essa disputa comercial Estados Unidos e China respinga para nós de alguma certa maneira, né, esse jogo geopolítico. E eu acho que também a Europa também pensa em ter um crescimento de importância dentro desse panorama global. Eu acho que uma das saídas, uma das possibilidades que eles têm é justamente trazer o Mercosul junto a eles também. Eu queria colocar 2 pontos nessa discussão, seja com a União Europeia, os Estados Unidos ou com qualquer outra região do mundo, que é uma coisa que a Zena já citou aqui, que é a questão do protecionismo, né, que se discute muito e a gente vê essa discussão muito forte, principalmente, né, depois das medidas do governo americano e tal, e essa questão da agenda ESG, essa questão da agenda ambiental, como a gente consegue ver, por exemplo, a lei antidesmatamento da União Europeia, onde é que esses 2 fatores entram nesse tabuleiro aí, nessas discussões, e como é que, na visão de vocês, o Brasil, no geral, e o agro em particular, olha para essas questões? Bom, do agro acho que, né, não é para mim, mas é, o mundo está mais complexo, né? Essas questões elas vieram para valer. A própria China tem preocupação com aquilo com que compra, né, dos países. Segurança sanitária, né? Esse é um tema. E se tornou mandatório, não tem jeito. Mas aqui eu acho que o Brasil tem mais a ganhar do que a perder, né? Se a gente tivesse um empenho maior em até comunicar os nossos ativos, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que ao contrário. Claro que estamos vulneráveis, né? Mas vamos pegar, por exemplo, na questão da geração de gases de efeito estufa. A maior parte vem de desmatamento na Amazônia, né? Já está reduzindo. Eu não sei o quanto isso está claro para o mundo, mas está reduzindo o desmatamento. Precisa acelerar? Sim, mas já mostramos que a gente tem condição de avançar com essa agenda. E aí é uma questão de conquista de mercados, isso, não dar razão para medidas protecionistas, porque muitas vezes essas questões acabam sendo justificativas. O próprio Trump, né, trouxe essas discussões para justificar o tarifaço. E tem a questão do próprio financiamento. Porque como é que você vai atrair financiamento para culturas em que você tem certeza que estão respeitando as regras ambientais, né? Então, só para colocar que essa é um elemento novo nessa equação, mas é que eu acho que no final do dia, apesar muitas vezes a reticência, muitas vezes a dificuldade com o tema, eu acho que é algo que pode nos fortalecer e não o contrário. Eu estou ouvindo você falar, o Leandro está aqui fazendo sinal de que concordo concorda. É isso mesmo, Leandro? Não, totalmente. Você disse que eu não ia falar do agro, mas eu acho que você falou pelo agro também. Eu acho que a gente tem muito mais a mostrar, né, e comunicar melhor também, né? Eu acho que iniciativas vêm sendo feitas, né, para tentar comunicar, porque o agro ele é parte da solução também e é parte de que requer uma solução ambiental também, né? Porque
mudanças climáticas, primeiro setor a ser afetado é o agro. É. O agro é a fábrica ao céu aberto, né? A gente viu recentemente ali, né, no Rio Grande do Sul, né, os problemas que houve ali com relação à produção. Depois a seca no Depois a centro-oeste. seca, né? Todo ano a gente vê alguma coisa em algum lugar, né? E, mais uma vez, vem desse tema do seguro rural, né? Isso prejudica ainda mais, traz mais risco, mais dificuldade da gente Mais consolidar o dificuldade. nosso mercado de seguro. Então, assim, o agro também é um setor que requer a solução também, né? Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para mostrar aqui, a gente consegue ter bastante produção e produção sustentável também. Então, a gente tem uma história boa para mostrar. A gente tem um ativo ambiental muito grande, que é a própria, mais de 60% do nosso território é a floresta em pé, né? E a gente tem grande possibilidade de crescimento da nossa produção dentro de áreas de pastagem, sem crescer ali para áreas florestais, enfim. Nós temos aí grandes ainda possibilidades A renda que pode vir do carbono, né? e a gente Do não mercado de precisa carbono. dar esse motivo, né, É. para que exista mais protecionismo dentro dos nossos produtos, né? Mas com relação à agenda ambiental global, eu acho que, se você for pensar, isso deu uma certa arrefecida Desandou um nos pouco, últimos né? anos. Desandou. A União Europeia adiou mais uma vez a implementação de IDR, né? Agora jogou lá para o fim do É ano, caro né? esse negócio. Caro, esse que é o problema, né? É E caro. precisando gastar em segurança. E outra também, afeta alimentos, né? É um ponto sensível, você não pode crescer muito o preço de alimento, né? É uma questão, acho que você pode falar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem uma Fica à coisa, vontade. tem Por uma favor. coisa que derruba o governo, é preço de alimento. Preço de alimento, É preço de alimento. Então, assim, sendo um ponto que afeta produção agrícola, afeta custo de produção agrícola também, eu acho que é por isso que a gente vai correndo esses adiamentos, né? Uma coisa imperativa, é necessária, isso tem que ser cumprido, mas acho que requer um planejamento aí um pouco melhor, né? Às vezes aquelas metas ali que foram traçadas, às vezes são um pouco imperativas demais, tipo, um pouco imperativas demais. Eu acho que requer aí uma negociação um pouco melhor, né? Até para entender as realidades, né? Por exemplo, a realidade de cultivos tropicais, que é muito diferente de realidades europeias, né? Então, muitas vezes o que se impõe a nós são legislações que vêm ali da Europa e que às vezes não fazem parte da nossa realidade de cultivo, né? Eles têm outros problemas, nós temos os nossos também que temos que resolver, é claro, mas eu acho que faz parte também de um diálogo um pouco maior antes dessas imposições serem feitas. Preço de alimento derruba governo, como ele falou, e o ano que vem, pelo menos aqui no Brasil, nós também vamos entrar num ano eleitoral, Zeina. Como é que você coloca esse contexto aí? Bom, aqui eu vou puxar de novo para a questão do produtor que está mais direcionado ao mercado interno. Quando a gente olha do 2000 para cá, né, praticamente regime de meta de inflação para cá, a inflação de alimentos é sensivelmente superior ao resto. É sensivelmente superior. As culturas que são, né, dos bens não, a gente chama não tradable, não comercializável, não é aquele produto de exportação, é muito alta essa inflação. Então, isso mostra que o nosso cinturão verde, esses produtores menores, empresa familiar, precisa de um choque de produtividade. Porque o agro precisa de escala, né? Por que a gente consegue produzir, né? Você colocou, olha, a gente consegue ter, apesar de tudo, um produto barato lá fora. Em parte porque a gente tem condições de explorar as escalas de produção. Aquele produtor menor que está direcionado ao mercado interno, que, como eu falei, não faz o manejo adequado do solo, não tem a mesma capacidade de negociar, poder de barganha para negociar insumos e tal. Aliás, não à toa, né, que o Sul se caracterizou por um modelo de cooperativismo para poder ter esse ganho de escala, mas o Estado de São Paulo, por exemplo, não tem isso, né? Então, assim, tem de fato uma agenda muito importante de ganho de produtividade no campo, muito grande. E aí, fazendo a ponte com a sua pergunta lá atrás, da questão do funcionamento do Estado, aqui o Estado precisa funcionar melhor também, né? Então, aqui está faltando um braço aqui para conseguir promover maiores ganhos de produtividade no campo de forma mais disseminada. E, obviamente, tendo isso, né, tem que colocar na conta as questões ambientais que impactam e, obviamente, a capacidade de atrair financiamento. As questões ambientais vão requerer essa técnica. Vão requerer. Aumentou, né? Práticas sustentáveis, elas requerem uma técnica mais específica, né? É mais um ponto. Então, não é só aumentar a produtividade, como também questões ambientais exigem mais técnica também, e por isso assistência técnica e questões aí são bastante relevantes. O nome dessa série de podcast aqui é Conversa com o Futuro. Então,
pergunta para os dois, uma pergunta final aqui para os dois. Se vocês forem conversar mesmo com o futuro agora, como é que vocês veem esse futuro, um exercício aí da economia brasileira, do agro e da posição do Brasil nesse contexto global todo? Olha, eu tenho um olhar de confiança. Eu não gosto da palavra otimismo, porque otimismo é uma palavra muito forte para o Brasil, que tem ciclos econômicos tão acentuados, e, enfim. E nesse mundo que está mais difícil, né? Mais complexo. Complexo em relação a esse passado recente, porque o mundo nunca foi fácil, né? Que a gente estava mal acostumado, né? Passamos por momentos ali de muita tranquilidade, enfim. Mas eu tenho uma visão de confiança, assim, uma visão construtiva em relação à capacidade do Brasil de superar barreiras e obstáculos. Eu acho que o país deu muitos tombos, né? Nós tivemos aquela grave recessão de 14 e 16, mas eu vejo um país, classes médias mais exigentes, a sociedade mais exigente, mais vocal, e, ao mesmo tempo, aos trancos e barrancos, mais competição na política também. Então, eu tenho um olhar de confiança, assim, na capacidade do país de acelerar mudanças, claro, com o pé no chão, né? Não se muda a Constituição facilmente, a gente muda, mas nunca na amplitude. Em termos de frequência, a gente muda a Constituição com frequência. Em termos de qualidade, nem tanto. A gente cria muitas políticas públicas, mais direitos que não cabem no nosso orçamento. Então, é claro que precisaríamos ter mais ambição. Eu vejo um país que tem conseguido fazer reformas, mas a questão é ser mais ambicioso. E é óbvio que se a sociedade é mais exigente, isso ajuda. Esse é um ingrediente importante. Eu fico preocupada quando eu vejo equívocos e a sociedade leniente, indiferente, e não é o que a gente vê. Então, é isso. Eu acho que é um olhar construtivo. Leandro? Olha, eu acho que eu compartilho bastante do que a Zênia falou. Eu acho que, para o agro mais especificamente, né, ao longo da nossa história recente, a gente conseguiu construir um setor muito dinâmico, muito produtivo, né? Apesar das grandes diferenças, né, que existem vários agros dentro do país, mas eu acho que a gente conseguiu transpassar vários problemas, né, construir uma produtividade adequada, construir esse elo, né, com o mercado global. Eu acho que a partir de agora a gente começa a construir mais o nosso futuro, né, de uma maneira um pouco mais integrada globalmente, né? E como a Zênia até citou aqui, essa relação de trazer um pouco essa blindagem, né? Esse papel de não estar tão aí dependente, às vezes, das nossas transições de políticas públicas, né? Dos nossos problemas internos, né? Muitas vezes o agro consegue transpassar isso, mostrou isso ao longo da história, né? Eu acho que para o futuro também a gente tem aí bons resultados a colher de tudo que a gente construiu até aqui. Eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais transpassar aí os problemas que o setor ainda tem, né, que ainda são gargalos aí para o seu crescimento, mas eu acho que a gente está num caminho bom, um caminho de uma perspectiva futura importante e interessante ao país. Um comentário aqui, a gente tem muito uma visão no Brasil, assim, se plantando tudo dá, né? Que era a frase do Pero Vaz de Caminha. Isso não é verdade. Erradíssima, né? Tem muito trabalho, tem muita sofisticação no agro, né? As regiões que eram naturalmente muito produtivas é uma faixa pequena, né, do país. Então não tem nada disso em se plantando tudo dá, não. Tem muito trabalho, não tem sorte também. As pessoas falam, o Brasil surfou a onda da China, tal. É sorte. Sorte nada. O Brasil ter conseguido se inserir muita ciência, foi muito trabalho, não foi sorte, não. Muito obrigado a vocês dois, Zênia Latif, da Prazer. Gibraltar Consulting, Leandro Gílio, do INSPER Agro Global. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E aqui a gente encerra esse episódio e essa série especial Conversa com o Futuro do Globo Rural Cast. Lembrando que esse e todos os outros episódios do nosso podcast estão no nosso site, globorural.com.br, no nosso perfil no Spotify e também no nosso canal no YouTube, que eu peço para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar. Deixa lá seu comentário, que assunto que você quer ver discutido aqui no Globo Rural Cast. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.